Teixeira. Eu sou Leonardo Oliveira. E nós somos o Além do Risco Podcast, seu canal sobre qualidade de vida no trabalho. É isso aí, pessoal. E hoje nós vamos falar daquelas profissões do momento que a segurança do trabalho está cagando, meu amigo. É verdade. Esse é o termo mesmo, tá cagando mesmo. Será? Pelo menos... A galera acho que vai cancelar a gente. Será, cara? Hashtag cancelados? Faz isso não, hein? Pô, faz isso não. Mas assim, não tô vendo, pelo menos não vi ninguém falando sobre isso. Esse tema aí que a gente vai levantar, essa bola aí que a gente vai... Então, mas vamos lá. Quais seriam essas profissões que a segurança do trabalho está deixando de lado, vamos dizer assim, deixando de lado? É o quê? Vamos lá, home office, está na moda agora. Trabalho de home office. Trabalho em home office, os gamers. Não é bem uma profissão, mas é assim... Sim, é uma adaptação. Boa, adaptação que não surgiu, ficou evidente, acho que você falou isso, né? Ficou evidente agora durante a pandemia, né? Exatamente. Já acontecia em algumas empresas, mas se tornou mais evidente, popular, por conta da pandemia. O termo home office você ouve agora, né? Todo momento. Todo mundo que você para conversar, não, tô no home office. O cara tá de folga, não, tô no home office. Pô, mas tô fazendo churrasco aí. Como se no home office não trabalhasse, né? Mas... Não, e a gente vai tocar nesse assunto, porque tem gente no home office que está no carga excessiva de trabalho. Está em casa, mas está trabalhando muito mais. É isso aí. Vamos chegar nesse sem ponto. hora extra, sem nada. Mas vamos deixar isso aí. Então vai lá, você falou das profissões. Então a gente vai falar dos youtubers. Gamers também, a galera que trabalha no videogame, programadores. Tem programador aí se matando, cara. Cometendo suicídio. Não só programador, youtuber, gamer. É complicado, é uma cobrança aí que a gente vai destrinchar mais esse assunto. E vamos falar do que importa, né, que é dinheiro. Trazer uma pauta em relação ao investimento. Cara, vamos falar sobre dinheiro, porque a galera, vocês nos outros episódios ficam falando em multa, ficam falando de acidente, mas empresário só entende uma linguagem, né, que é a linguagem financeira. Então acho importante a gente abordar esse assunto aí. Hoje, não sei se vai dar para a gente se aprofundar tanto quanto o assunto, porque o assunto é um assunto extenso, mas a gente vai trazer alguns valores importantes. É uma pincelada, como se fala. Verdade. É uma pincelada no assunto. Então vamos lá, meu amigo. Home office. Por que a gente está dizendo aqui que a segurança do trabalho está desprezando, de certa forma, essa questão do home office? Um ponto que a gente pode levantar em relação ao home office é a questão da ergonomia. Como é que fica o atendimento às normas, né, da NR17, que trata de ergonomia, para a galera do home office? Como é que a empresa vai fazer uma gestão sobre isso, uma vez que o cara está no home office? A gente estava, né, agora há pouco debatendo aí sobre esse assunto e resolvemos trazer aqui no canal. Cara, é complicado porque a gente já falou em alguns episódios nossos, né? Se você ainda não ouviu, não assistiu, corre lá, assiste, ouça a gente. A velocidade que o poder público tem de se adaptar à modernidade, né? Então, o home office não é de agora. Na abertura, a gente já falou sobre isso, que ficou mais evidente agora. Mas o home office, ele já acontecia em determinadas situações das empresas, algumas realidades de empresa e tal. E as normas, a gente teve mudança de norma em 2019, teve em 2020, vai ter um pacotão de mudança de normas agora em 2021. E você não vê até agora mudança abordando questões de home office. Quem é responsável por ver a segurança dessa galera que está trabalhando em casa? Pô, mas o cara está trabalhando em casa, se não tiver segurança para trabalhar dentro da própria casa, complicado. E levando em conta também que, mesmo pós-pandemia, né, a intenção é que algumas empresas continuem com as funções aí que ficarem em home office por conta da pandemia, que elas continuem, né? Porque eles perceberam que teve um gasto, de certa forma, um pouco menor. Sim. Né? E a produtividade, que é o ponto que a gente quer tocar também, bom para o lado da empresa, que a produtividade aumentou, mas e o lado do trabalhador? Exatamente. Uma das maiores questões, quando a gente começou a pesquisar, né, sobre o assunto, foi o pessoal trabalhando em home office reclamando:
Pô, mas meu horário de trabalho continua o mesmo, só que 3 horas da manhã, 4 horas da manhã eu estou respondendo mensagem da empresa. E esse cuidado da carga excessiva de trabalho, pelo menos as normas, cara, tá demorando muito a perceber isso, que as coisas que a gente já vê na área, né, no campo, como a gente já explicou para o pessoal o que é o campo para o técnico de segurança, que é a área de trabalho dele. Quando conversa com essa galera, a gente vê que isso tá rotineiro. Essa carga excessiva de trabalho, mensagem, e-mail a qualquer momento, o cara tem que responder. Então é complicado. Aí acaba que entra nessa questão também. O próprio WhatsApp, né? Ele é uma ferramenta que pode ser muito útil no trabalho e hoje em dia virou mesmo ferramenta de trabalho até. Qual empresa que você não tem um grupo lá no WhatsApp para tratar de assuntos do trabalho? Aí tem até o WhatsApp Business, né? A gente nem estou falando aqui, a gente nem é patrocinado, mas tudo bem. Alô, Facebook! Estamos aí. E acaba que o cara vai usando aquela ferramenta ali e está trazendo esse excesso de trabalho para ele, porque está o tempo todo ali recebendo mensagem, se comunicando ali através dessa ferramenta e acaba acontecendo a questão do trabalho excessivo, né? A gente falou também num ponto aí da ergonomia, estamos falando de home office, e acho que o ponto que a gente quer focar é na questão da ergonomia. Como é que ficaria o atendimento à parte... Primeiro, o que é ergonomia? Né? A gente está falando de ergonomia. O que é ergonomia? Do que se trata a ergonomia? Essa interação, né? É a interação, na verdade, do trabalhador, do homem, da pessoa que está realizando a atividade, né? Homem, quando eu falo, é ser humano, com a máquina, né? Com a estação de trabalho dele, com o local no qual ele está desempenhando a sua atividade. Né? A gente está falando do home office, do youtuber, do gamer. Então, muitas vezes, essa galera está dentro de um escritório na própria casa, ou se a pessoa não tem um escritório dentro de casa, ela está na sala da sua casa, pede para a família se afastar um pouco e fica ali no seu laptop, fica no seu desktop mesmo, no seu computador, ou no quarto, né? Os gamers, geralmente, que tem uma estrutura, youtuber tem uma estrutura um pouco melhorada, vamos dizer assim, mas aí a gente entra numa outra questão de iluminação desse ambiente, que também interfere. Então, essa interação de homem e máquina, quando eu falo, do homem, de quem está desempenhando a atividade, com a máquina, seja equipamento que ele está usando, só que quando eu falo máquina, é num sentido muito mais amplo. Eu estou falando do ambiente que ele está realizando aquela atividade também. Aquele conceito, né, que é a ciência que estuda a interação do homem com a máquina. Certo. Né, focando mais a ideia não é o homem se adaptar à máquina, e sim a máquina se adaptar ao ser humano. Não é o ser humano que tem que se adaptar à máquina, e sim a máquina, o posto de trabalho, né, se adaptar às condições humanas para não ter nenhum tipo de problema. Lembrando também que o termo ergonomia, né, vem do grego ergos, que é trabalho, ergon, que significa trabalho, e nomia, que quer dizer normas e leis. Então, né, as normas e leis relacionadas ao trabalho. E só voltando a essa questão, cara, eu acho importante destacar essa questão da carga de trabalho excessiva. Eu acho importante destacar isso, porque quando eu comecei a buscar na internet, você também, você viu isso, a gente já falou, acho que isso num episódio, quando um está falando e tal, os dois falando ao mesmo tempo, que a gente estudou sobre o assunto. Uhum. E assim, as maiores que a gente vê, pontos que o pessoal levanta na internet, amigos que a gente conversou, essa questão do trabalho excessivo. Caraca, meu horário de trabalho já acabou e eu estou recebendo e-mail. O cara não tem nenhuma cobrança para ele responder o e-mail aquela hora. Mas o fato dele ter recebido já gera uma apreensão, uma angústia, porque ele sabe que ele deixou um assunto. Não, mas esse assunto eu resolvo amanhã. Mas o e-mail já chegou fora do horário de trabalho dele. Aí entra a questão que eu falei, às vezes não é nem e-mail, no próprio WhatsApp, que é mais acessível. Sim. Que você sabe que o cara vai estar ali mexendo no WhatsApp e daqui a pouco, aparece uma mensagem do trabalho. E-mail, não digo nem tanto que o e-mail o cara vai olhar,
Se ele estiver mexendo ali, de repente, no próprio celular, tudo bem. Mas no WhatsApp acho que é muito mais rápido, mais direto. Sim. E como está se usando tanto o WhatsApp para relações de trabalho, acaba acontecendo isso mesmo. Às vezes no final de semana ou pós-expediente, o cara está mexendo no WhatsApp dele, vendo uma outra situação, está chegando cobrança, está chegando pergunta, está chegando informação. O cara pensa, né? Pô, meu chefe viu que eu estou online aqui, não respondia. São situações complicadas. Isso a gente ainda está falando tudo dentro do âmbito do home office. Sim, do home office. E tem um caso de um youtuber famoso, a gente estava comentando sobre isso, ele falou num outro podcast, que ele tinha uma carga de cobrança, de visualização, de cliques nos vídeos dele, de manter a galera online. Mas peraí, youtuber não é lazer? Então, para algumas pessoas é trabalho. Né? A gente está falando que o youtuber, pô, mas youtuber? Como assim youtuber? O cara trabalha para alguém? Trabalha para uma empresa? Nesse caso, sim. Nesse caso, sim. Tem uma relação trabalhista aí. Ele é funcionário. É isso aí. Ele tem a pessoa jurídica dele, mas tem a relação de trabalho. É essa questão que a gente debateu logo no início. Como fica essa relação de trabalho? Por que as normas de segurança ainda não foram moldadas à modernidade que se apresenta ali? Tá correndo. A gente falou antes, né, de começar o episódio, a gente estava falando da indústria 4.0. Não, 5.0 já. 5.0 já. A gente já está falando de robótica. 4.0 já está acontecendo. A gente já está falando de carro autônomo. Não, calma aí. Sabe, por que não está se moldando? As coisas estão acontecendo e as normas estão ficando para trás e essa galera está ficando desassistida. Está ficando aí, o cara tem uma meta de taxa de clique nos vídeos dele, de se manter online e segurar a galera online. Pô, calma aí, o cara não pode ir na casa de quem está visualizando ou obrigar a ficar online. Sim, mas aí, por exemplo, isso esses casos se aplicam quando o cara tem uma relação de trabalho regida pela CLT para poder ter a aplicação das normas, certo? Se a gente está falando de norma regulamentadora, o cara tem que estar regido ali, pelo menos, tem que estar regido pela CLT. Então, existe youtuber regido pela CLT? Tem, acredito que tem, né? Eu também acredito que tem. Funcionário direto, deve ter. Funcionário, aí é onde entra esse debate. Como é que as normas vão se aplicar? Mas vamos voltar lá para o ponto do home office. Eu acho interessante essa questão. Como é que a empresa vai fazer essa gestão, cara? Ou como estão fazendo, né? Como é que as empresas estão fazendo essa gestão na parte ergonômica? Se bem que se a gente for pensar, nem quando o trabalho acontecia na própria empresa, muitas das vezes não era atendido, né? Não se atendia as normas de... Só que a empresa vai ter que exigir, na sua casa você vai ter que montar uma sua estação de trabalho, de acordo com o nosso PPRA aqui. Isso, de acordo com a nossa análise ergonômica do trabalho. Como é que vai fazer isso na casa? Como é que vai fazer a gestão disso na casa do cara? Vai dizer, o cara tem que ter um apoio para pé, o cara tem que ter um banco com regulagem de altura, o cara tem que ter um monitor ali, a altura da linha de visão linha de visão, a cadeira tem que ter os ajustes adequados, a iluminação tem que ser adequada. Como é que faz essa gestão disso do cara no home office? Como é que atende? Vai passar batido? Lembrando que, em alguns casos, vai ser uma situação transitória, passageira, mas alguns, né, como em alguns casos você citou o exemplo do Twitter. Do Twitter, sim. O Twitter logo no início do home office. Logo no início da pandemia, eles... E aí? Como é que atende a ergonomia? Eles lançaram uma nota dizendo que não iriam voltar mais para os prédios que tinha, passaram prédios alugados, venderam os prédios que era próprio. Logo no início da pandemia, isso em 2020. Agora, de repente, pode ter mudado, mas logo no início de 2020, o Twitter, eles divulgaram que eles não iriam mais voltar para os prédios alugados e próprios dele, próprios só tinha um. Mas eles falaram que só ia trabalhar a partir de agora home office. Então, assim, a pergunta que você falou. Como as empresas vão fazer a gestão disso? Será que estão fazendo? Cara, melhor, será que tem alguém pensando nisso? Na minha pensando nessa gestão? Na minha opinião, teria que ser como um acordo. De adequar essa nova realidade, como a gente sempre fala aqui. Na minha opinião, teria que ser como um acordo. Como assim como um acordo? Eu acho que a gente pode jogar tudo no mesmo pacote. Gamer, youtuber, quem está no home office, que trabalhava em escritório, em outro tipo de empresa, os programadores de computador. Eu acho que a gente pode jogar tudo no mesmo pacote. No que sentido? Ser como um acordo. A empresa procurar, pelo menos, saber
como é a sua estação de trabalho. Hoje é tudo digital, tira uma foto de onde você trabalha e manda. Mandou para o setor de saúde e segurança do trabalho da empresa. Essa galera avalia. Porque para mandar para casa dos outros, por exemplo, o treinamento é tranquilo de fazer. O cara pode fazer online. Ó, a sua postura tem que ser assim, o seu posto de trabalho tem que ser assim. Faz um treinamento EAD ali, né? Distância, treinamento online. Passa pro cara, o cara tá treinado. Legal. Foto, vai ver a cadeira, vai ver tem como orientar a distância, ângulo de visão, tudo. Agora, o equipamento que ele vai usar. Exatamente, é isso. Você vai trocar a cadeira do cara. Por tem isso empresa que tem condições de fazer. Por isso que eu falei como um acordo. Porque o cara já está a empresa que tem condições de fazer, um mundo ideal, pô, faça. O cara está trabalhando e produzindo para você. Então, é você que está gerando risco para ele. Né? Então, é o risco do trabalho. Então, providencia a cadeira, você tem condições de providenciar a mesa. Agora, e a empresa que não tem, que é a maioria do Brasil, que a maioria que emprega, médio e pequeno porte, entre como um acordo. Visualiza, vê como é que está o equipamento, tira uma foto, manda, ou se puder, a equipe vai lá, alguém da segurança do trabalho e olha. Essa parte eu acho mais difícil. Porra, não vai. Não vai, não vai. Mas no comum acordo... Tem aquele que não está indo dentro da empresa no posto de trabalho. Na exceção de trabalho da casa. Mas assim, só para concluir esse raciocínio do comum acordo, no que sentido? De alguma forma, a empresa vai visualizar que ele já tem uma cadeira para trabalhar em casa, ok. Mas se aquela cadeira não é a correta... Tá, e aí? Troca, manda uma cadeira... A cadeira é X, paga metade, cada um divide valor, não sei, cara, eu estou viajando. Estou viajando aqui. Não, é legal a gente falar isso. É uma solução suja. A gente está jogando aí. Sim, estou jogando. Possíveis, né, soluções, mas isso. Eu confesso que eu não vi ninguém discutindo o assunto. Não. Ninguém se atentando assim, como é que está sendo o cumprimento da NR17 que trata de ergonomia para você que está trabalhando, você que está assistindo a gente aí, que lembrando que o nosso canal é feito para o trabalhador. Exatamente. Né? O nosso foco é falar a linguagem do trabalhador, nosso público é você trabalhador. Né? A gente fala, a gente está fugindo um pouco dos termos técnicos, muito técnicos, não que a gente não tenha conhecimento, muito pelo contrário, mas a gente quer falar direto para você. Você, por exemplo, que está aí assistindo a gente, que está no home office. E aí? Como é que você imagina que vai ser esse atendimento? Como é que você imagina que vai ser essa adequação? Realmente, assim, não vi mesmo ninguém tocando, sequer levantando o debate. É uma coisa interessante que a gente até discutiu, acho que no último vídeo. Quando a gente traz o assunto à tona, a gente pode até não resolver, mas a gente está trazendo para a discussão. É isso. Está trazendo para a discussão, já é alguma coisa. É isso. Já é um passo, né? Você pelo menos tirar do lado negro ali, da escuridão, e trazer à tona a discussão, para acontecer alguma coisa. Cara, a galera que está trabalhando em home office e tal, aí as metas, algumas metas que a empresa já tinha não mudaram, outras aumentaram porque o cara está em casa. Isso. Tá em casa? Empurra mais. É isso. Empurra. Ele não vai ter o tempo do deslocamento, então o corpo dele vai mais relaxado, tem mais tempo. Tem nada para fazer. Tá em casa lá, coçando. É isso. Português, claro. Manda aí, dobra a meta dele. Entendeu? E aí, quem está olhando isso? Como faz? Tu vê que a gente está trazendo algumas soluções que, se a gente parar para pensar, de repente analisar mais profundamente, a gente vai ver, aquela solução lá não é viável, não. A gente está jogando aqui. Tá, mas e aí? Qual solução então vai ter? Mas a gente está trazendo a solução, né? Vou ficar sem nenhuma ideia. Aí o cara vai ficar sofrendo. Eu vi um caso, cara, antes de vir pra cá, cara, tava vindo pra cá, aí eu tava passando nos canais, não lembro agora o canal, um canal desse aqui, só programas de saúde. Patrocina a gente? Não. Então não falo não. Aí eu tava tratando de um caso na Inglaterra, o garoto ele é gamer, e ele desenvolveu uma lesão por esforço repetitivo, né, uma LER. Aí ele agravou um problema que ele já tinha, mas não sabia. Aí ele operou, os tendões na mão e tal, voltou. Só que quando ele voltou, ele tinha as metas, né, de ficar online dele era tão grande que teve outra lesão, ele teve que operar novamente e ele perdeu o movimento da mão esquerda. Lembrando que ele perdeu o movimento da mão, cara. Que a gente vai, às vezes fala assim, gamer, mas aí, antigamente o
cara que só jogava videogame até era mal visto, né? Visto como vagabundo, não quer nada com a hora do Brasil. Tive essa profissão na minha época. Ou é só adolescente que não quer estudar, que não quer nada, meu amigo. A gente está falando de um caso aqui de um gamer, e se você, por acaso, você não sabe, gamer hoje é uma profissão. E que paga bem pra atleta, são atletas. Melhor, são atletas. Atleta de esporte. Tem camarada aí que é do Flamengo. É ruim de bola pra caramba, mas fala assim, não, eu sou do Flamengo. Mas bota o cara num controle na mão e um FIFA. É um monstro. Monstro. Né? Então aqui, a gente está falando aqui de gamer, mas com relação de trabalho, com relação trabalhista. O cara, ele é um gamer, mas ele trabalha para uma empresa, ele tem que cumprir uma meta. E aí o Leonardo trouxe esse caso aí, que o cara tinha, né, as metas dele, como alguns outros casos que a gente já viu também. Tem que ficar online direto, jogando direto para produzir conteúdo, para as pessoas acessarem, e desenvolveu essa lesão por esforço repetitivo. Foi ele do garoto. E quando a gente fala a relação de trabalho e tal, não estou falando de pessoas acima de 18 anos, não. Eu estou falando de um garoto de 17 anos. Como é essa relação de trabalho? Não sei, gente. Não sei. Pesquisar. Também não sei. Eu acho que a relação de trabalho era em torno do patrocínio. Beleza, mas ele estava desempenhando uma atividade, ele estava trabalhando para receber de determinada empresa. E um garoto de 17 anos ficou sem o movimento da mão do braço esquerdo. Devido a esse foi isso, ponto, foi isso. É isso. Partindo desse princípio, a gente pode pesquisar mais, quem quiser pode pesquisar mais sobre relações de trabalho, como é Inglaterra ou o país que seja, por aí vai. Mas o fato é que esse problema aconteceu. E se ninguém olhar para isso, se ninguém aceitar essa discussão que a gente está levantando, que eu sinceramente não vi também igual você em lugar outro nenhum, os problemas vão acontecer. E são problemas que não aparecem agora. Eu falei de um caso extremo. Agora, o problema de coluna, que o cara que está trabalhando no home office desde 2020 vai ter, não vai aparecer agora não, cara. Eu confesso. Ele vai ter um cômodozinho aqui e ali, mas não vai aparecer agora não. Esse ponto realmente me trouxe realmente uma preocupação até, porque não vejo essa discussão nem dentro das empresas, falando nada a respeito. Como é que está cuidando desses caras aí que estão 1 ano, 2 anos, vão ficar mais até pós-pandemia, como eu falei, como é que está cuidando da adequação do posto de trabalho dele, que isso é ergonomia, para que ele desenvolva o trabalho e que se atenda às normas. Como é que está sendo monitorado, como é que está sendo feita a gestão dessa questão aí da galera do home office. Realmente, cara... Não, até se tem alguém ouvindo a gente, vendo... Manda no comentário aí. Manda aí no comentário. Se sua empresa fez alguma coisa a respeito e qual a solução que encontrou, compartilhar... Porque realmente não vimos nada a respeito. Se puder compartilhar, compartilha com a gente, porque de repente pode servir de solução para outras pessoas, porque, como você falou, eu também não vi lugar nenhum. Esse case, né? Chama de case de sucesso. Eu também não vi lugar nenhum. E teve um resultado, está tendo um resultado positivo. A gente tem que lembrar que tem que olhar para isso, porque... Não é só, né, agora vamos falar um pouquinho para as empresas que entendem da parte de finança, né? A gente está falando só da saúde do cara, mas esse problema vai aparecer daqui a 6, 7 anos lá na frente, 2, 3 anos lá na frente, 1 ano lá na frente que seja. Vamos falar de dinheiro também, vamos falar de valores, porque quando você descumpre a norma, tem uma norma específica que fala só sobre multa, sobre infrações, a NR28. Ela vai falar sobre isso. E cada item de cada norma que é descumprido tem um valorzinho de multa lá a ser pago, caso você não cumpra. Você não saiba, você também, de repente, técnico de segurança está assistindo a gente aí e a tua empresa sofreu uma fiscalização e gerou uma multa, o parâmetro para o valor dessa multa está dentro dessa norma aí que o Leonardo está falando. Norma regulamentadora 28. Que é onde você tem uma tabela ali das UFIR. Isso. Né? A gente já vai se aprofundar um pouco mais nesse assunto. Chegar lá, mas tem a tabela, é porque assim, o valor da norma não é fixado diretamente em reais. Sim, é fixado nas UFIR. Nesse valor que ele é cambiável, né? Exatamente. Assim, até esses valores tem algumas divergências, de repente o camarada vai jogar no Google aí, pesquisar, a gente está falando do Rio de Janeiro,
mas de repente no estado dele pode ser, quando a gente falar dos valores reais, pode dar alguns valores diferentes. Tinha um debate porque o valor da UFIR foi fixado lá nos anos 2000, mas aí, por exemplo, aqui no Rio teve um reajuste no ano de 2021. Só que a gente tem que entender também, espero que o pessoal entenda, o Rio de Janeiro é diferente do resto do Brasil, né? Então, é diferente no sentido de que, falando português claro, tá tudo uma merda aqui, mas de repente o valor que a gente vai dar pode ser diferente no estado do camarada que está ouvindo a gente aí nesse podcast. Aí o cara tem que consultar. E para você ver, cara, a gente fala das profissões que são novas, algumas que estão surgindo, outras que já surgiram. Só que, cara, tem tanta coisa, tem um universo de coisas para a gente debater das profissões antigas, desde do trabalho rural, né, do Brasil, até o youtuber que está na sala de casa gravando a dancinha dele pro TikTok. E tu vê que é sempre a mesma coisa que a gente toca. A relação de trabalho é nebulosa em certa parte. Geralmente, qual é essa certa parte? As condições de trabalho, a qualidade de vida desse trabalhador. Ah, mas não tem uma relação de trabalho direta. Ok, mas só por isso você vai deixar de olhar para a pessoa que produz conteúdo para você, que produz um suprimento para você, que produz na sua indústria e por aí vai? Acho que é importante assim, a gente fixar no debate, né, na conversa aqui, o seguinte: tem duas situações. Existem os casos que são relação direta de trabalho, está ali pela consolidação da lei trabalhista, onde vai ter a obrigação do cumprimento das normas, né, porque tem essa relação direta. E existem os casos que tem uma prestação de serviço, ou que o cara trabalha, ele é youtuber por conta própria. O cara é uma pessoa jurídica, né? A gente deixar isso bem claro, essa divisão. A norma vai ter obrigação de ser cumprida para os casos onde há essa relação de trabalho direta, a nível consolidação da lei trabalhista, CLT. E tem youtuber que trabalha para uma empresa. Sim. Né? E vai ter essa empresa. E aí, esse é o ponto. E aí, o que essa empresa está fazendo? Será que a empresa está cumprindo com as normas? Será que a empresa está atendendo, né, visando aí essa questão da ergonomia para essas profissões, para esses casos? Até o próprio PGR agora, né, a documentação nova de segurança do trabalho, se não foi prorrogado de novo, né, vai estar saindo agora, entrando em vigor agora em agosto, mas se não me engano, acho que ele foi prorrogado de novo. Programa de Gerenciamento de Riscos, né, o PGR, ele já vem falando sobre MEI, né, sobre o microempreendedor individual, que o MEI não é obrigado a ter o seu próprio programa, não é obrigado a cumprir determinadas situações, mas se ele está prestando serviço para uma outra empresa, ele deve estar incluído no programa de gerenciamento de riscos dessa empresa. Então, assim, na teoria vai ficar mais fácil. Essa corresponsabilidade. Exatamente. Na teoria ele está dizendo assim, você não tinha a obrigação de fazer a segurança para esse cara porque não tem uma relação direta. Mas agora você tem porque ele está dentro do seu programa. Entendeu? Só que assim, pelo que eu li lá do PGR, o que eu entendi foi, ele está incluído no meu programa, desde que ele esteja trabalhando na empresa. Aí mais uma vez volta. E o trabalho remoto? E o cara que é youtuber? E o cara que é gamer? Cara, isso é uma discussão tão ampla e tão profunda que está no limbo, e eu confesso que eu acho que vai ficar no limbo por mais um tempo. Porque não vejo lugar nenhum essa discussão, cara. O cara tá jogando Minecraft lá, fazendo live de 12 horas. Porra, imagina, 12 horas sem interrupção. Teve um youtuber esses dias que ele esqueceu que estava em live, sentado na cadeira, no encosto da cadeira já de lado, ele se coçando e tal, tudo torto. Você via que a caverna dele, né, de gamer e tal, a estação multimídia dele, iluminação baixa, o quarto escuro, só aquela iluminação colorida, vermelha, azul piscando ali no cara. Ele não está sentindo, mas o cérebro está absorvendo aquelas informações. Olha o cansaço mental,
olha depois esse garoto de 17, 18 anos tendo que tomar um antipsicótico, um antidepressivo. Então, aí é onde entra o tema da ergonomia com tudo. É isso. É onde entra a questão de atender aos requisitos ali da norma e até mais adiante, né? Que a norma ela é muito específica até, ela é muito... você pode ir muito mais além da questão da ergonomia, não ficar só pautado no que está na norma, é o mínimo, como todas as normas elas são o mínimo para atendimento. Destaque para isso aí, é o mínimo. Toda norma é o mínimo. É o mínimo a ser atendido, a empresa pode fazer muito mais. Um exemplo que a gente sempre traz, exemplo prático, de repente não sei se não lembro se a gente trouxe no canal, mas estamos trazendo agora. A norma é o mínimo que a empresa tem que fazer. Se a norma fala que o trabalho em altura é acima de 2 metros, né, onde haja risco de queda, e a empresa quiser falar que é até 1,50, pode, tá show, tá ótimo, melhor ainda. É uma decisão da empresa. A empresa não pode falar que o trabalho que é 2,10, 2,1. Né? Então, a norma é o mínimo que a empresa tem que fazer. E novamente, você vê uma inversão de valores, né? O que está na norma é o mínimo. O que as empresas fazem cumprir a norma. Não, mas calma aí. Aquilo ali é só o mínimo. E pelo contrário, tem empresas que não fazem o mínimo e tiram alguma coisa dali. Se você tira alguma coisa do mínimo, o que vai acontecer? Vai faltar. Vai menos que o mínimo. Vai faltar. Você vai fazer um bolo. O que precisa do mínimo para fazer o bolo? 3 ovos. 3 ovos, farinha de trigo. Mas eu só tenho 2, vou fazer assim mesmo. Ou então, não tenho farinha de trigo, vou fazer a farinha de trigo, vou fazer sem farinha de trigo. Vai dar certo? Não vai dar certo. A receita pede 3 ovos. Você vai, não vou botar só tem 1. Vou botar só 1. Vai fazer o bolo? Pode até ser que sim, mas vai ficar uma... Vai sair alguma coisa, não bolo. Esse aqui é o canal da Palmeirinha? Ou... Não. Nossa, o quê? Daqui a pouco... Esse aqui era só o Louro José. Então, assim... Deixa eu tomar minha água aqui. Acho que tá faltando água. Então, caraca, agora até perdi a porra da Palmeirinha. Não, então, vamos lá. Você estava falando, assim. é inversão de valores. O que está no nome é só o mínimo. Sim. As empresas, às vezes, não se preocupam só com o mínimo e às vezes nem com o mínimo em fazer. Nem com o mínimo, E, aí já é uma outra discussão, a gente pode trazer esse assunto mais pra frente, falando de NR15, né, cara, de atividades insalubres. Sim. O mínimo, cara, faz o mínimo, porque o mínimo é exigido aqui de parâmetro para algumas exposições a produtos químicos. O mínimo aqui já é mais do que o máximo, se você for comparar com a norma lá de fora dos Estados Unidos. Mas aí é pano para outra discussão, não nem... E só de fazer assim, aquilo né, ali, e só de fazer, cara, eu sei lá, cara, uma das poucas certezas que eu tenho. A empresa não sabe falar a língua do funcionário ainda. Não sabe. Enquanto a empresa está falando de número, o funcionário está falando de ferramenta para trabalhar. E isso é uma das poucas certezas que eu tenho. Por que eu estou falando isso? Porque você vê, cara, a gente falou no nosso episódio 2, rapidinho. Só para entender. Só para não perder. A gente falou no nosso episódio 2. Às vezes a empresa não quer comprar um cinto, caramba, esse cinto para trabalhar à altura custa R$2.000. Aí não compra, não organiza o trabalho como tem que organizar, não faz as liberações como tem que fazer, bota o cara para trabalhar, ele se acidenta, tem que gastar 5, 7, só com um acidente, fora depois, os processos que vão vir, fechar o equipamento, travar, fechar a empresa e por aí vai. Disso aí a gente pode tirar inúmeros exemplos. Entendeu? Não vou dar o treinamento agora porque é uma atividade aqui onde eu não posso parar, vamos supor, é uma venda, é um lugar onde tem uma venda, sei lá. E aí, como é que eu vou parar meus funcionários aqui, mas se esse funcionário se acidentar e for um acidente grave ou um óbito, tu vai ter que parar tudo, vai ter que fechar a unidade, tu vai ter que interditar e tirar todo o público dali do local, interditar e parar. O nosso convidado falou isso no episódio anterior. Então será que não dá para programar o acidente foi num setor, determinado setor da empresa. Mas quando a empresa ficou sabendo, todos os setores ficaram impactados porque aquele cara era um cara querido dentro da empresa e a empresa parou naquele dia. Parou. Não, vamos lá, tem que rodar a máquina. Só que a tensão dominou o ambiente. Não dá. A moral dos caras estava lá embaixo. Somos seres humanos ainda. A moral dos caras estava lá embaixo. Estava lá embaixo, não dá, cara. Aí o empresário
o funcionário está pensando nas ferramentas, na condição de trabalho, e o empresário está pensando em quê? Em valores. Quando eu comecei minha vida no trabalho, antes disso, eu já ouvia falar, para a empresa a gente é número. Temos que falar em linguagem dos números? Temos. Você começou... Sabendo que os números são frios. 20 anos atrás? Tomar banho. Fazer 25 anos agora. Só 25 anos de youtuber, tá? De técnico. Mas a gente começou o assunto aí da NR28, né? Falando das multas e tal. A gente tem aqui no Rio de Janeiro, já falei isso, de repente daí no estado que você tá vendo a gente pode ser diferente, mas aqui no Rio de Janeiro, a UFIR foi fixada agora dia 1º de janeiro em R$ 3,70. Eu estou arredondando o valor, alguns décimos de centavo a mais que isso, mas foi fixado em R$ 3,70. E lá na NR28 você tem a ISOFIR, que é o valor, se você olhar na tabela lá, página 4 ou 5, anexo 1, você vai olhar na NR28, tem o valor máximo, logo no início da tabela tem o valor máximo de UFIR, que pode ser cobrada para as infrações em segurança do trabalho e para as infrações de medicina do trabalho, que tem essa diferença na norma. Então a infração para máximo, né, que um empregador, que uma empresa pode pagar para a infração em segurança do trabalho é de 6.304 UFIR. E para... Não é reais, é um valor... É UFIR. UFIR. O que é UFIR? É a unidade fiscal de referência. Né? Vamos dizer assim, uma moeda que o governo usa. Que vai ser convertida no valor do Estado, que ela estiver vigente, e aí vai gerar um valor em reais. Né? Falar bonito. Quando eu crescer, eu quero falar assim, cara. Não, só para deixar, né? Não, sim, ficou claro. Se não ficou claro, né, escreve pra gente aí e manda que a gente destrincha mais esse assunto e responde a vocês nos comentários. E para as infrações de medicina do trabalho, é o valor máximo, né, que pode chegar, acho que é de 3.782, que é o valor máximo de UFIR cobrado para as infrações de medicina do trabalho. Aí o cara, calma aí, então eu tenho que pegar esse valor e multiplicar, sei lá, 6.304 por R$ 3,70? Não. Na tabela abaixo da norma tem o código e aí vem um códigozinho, sei lá, 1.000 e tracinho 2.000. É o valor máximo e mínimo de acordo com o número de funcionários que tem na empresa, de acordo com o grau de infração que ele cometeu. Isso, Aí vai de grau 1, 2, 3 e 4. Acho que é isso, não estou enganado. Aí ele vai traçar a linha na tabela, onde essa linha se cruzarem é o valor da multa que ele vai pagar. E não é em cima desse valor de 6.000 e pouco, de 3.000 e pouco. Não, é em cima do código que está lá. E mais um detalhe, que os empregadores às vezes nem sabem. Se não sabe, procura o seu SESMIT. Procure o seu técnico de segurança, que ele tem que te explicar isso. Isso é para cada item de norma que ele descumprir. É para cada item de norma. Então o cara não emitiu a ordem de serviço que está lá na NR1 para o funcionário novo dele. É uma infração. É uma infração. O cara não deu treinamento de trabalho à altura. É outra infração. O cara não deu treinamento, é outra infração. Tudo isso se soma no final. E você pega algumas fiscalizações na empresa, o fiscal ele sempre bate em cima das mesmas coisas e sempre pega as mesmas coisas, cara, que são básicas. Ordem de serviço assinada pelo trabalhador, ficha de EPI entregue assinada pelo trabalhador, CIPA, os caras sabem, por que os caras vão em cima da CIPA? Porque eles sabem que vai dar merda. Sabe que não vai estar em dia, sabe que aquela burocracia que, me desculpe, que enfim, sabe que aquela burocracia toda não vai estar ali ao pé da letra e os caras vão em cima da questão da burocracia da CIPA, as atas assinadas, os treinamentos em dia, e sempre pega as mesmas coisas. Ordem de serviço assinada, ficha de EPI assinada, de equipamento de produção individual assinada, toda a burocracia que envolve a CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, ali tudo assinado, tudo como a norma pede, e sempre gera multa em cima disso aí. Coisas básicas. Tem as coisas pontuais na empresa e tem essas coisas que os caras sempre vai e sempre pega, cara. É isso aí. Por quê? Sempre pega. Sempre pega na integração do funcionário, ou quando a empresa faz, não emite a ordem de serviço, não dá para o cara assinar.
Aí ou faz a ordem de serviço e o cara não assina, ou saiu, entrou outro e ficou aquela... Entendeu? Eu já ouvi gestor falando... E isso gera multa. Eu já ouvi E gestor essas falando... multas são calculadas em cima do que o Leonardo acabou de falar agora, desses códigos. Eu já ouvi dessas gestor... unidades de valor. Eu já ouvi gestor falando assim, não, mas calma aí, o RH, o DP da empresa não me avisou que entrou um funcionário novo. Eu estava em outro setor e eu não tive tempo para ver o cara aqui, acabou que o cara teve um acidente, foi leve sem afastamento, mas podia ser alguma coisa mais grave. Eu já vi gestor falando pro colega nosso, mas eles não têm que te avisar não, você que tem que procurar na empresa quem é novo, quem você não conhece. Calma aí, a comunicação interna. Cadê o procedimento? Se entrou um cara novo, você não vai trabalhar até falar com a segurança do trabalho. Ah, pra quê? Porque somos especiais? Não, é pra proteger a empresa. Não, evitaria grandes problemas. Porra! Porque se o cara foi na integração, primeiro, de todos os setores que ele tem que passar, cara, um deles que não pode deixar de passar é o setor de segurança do trabalho. Isso. Para fazer a integração dele. O certo é ele fazer essa integração em todas as áreas. Sim. Né? Tem aquela integração que não tem como deixar de fazer, que é com recursos humanos, departamento pessoal, o cara tem que saber a questão do salário, a questão dos benefícios, a questão dos cartões lá de assistência médica, passagem e tal. Isso aí não tem como. Mas a integração de segurança tem que ter, que aí você já resolve esse problema. Já assina a ordem de serviço do cara ali, já integra ele, já treina ele. Você já tem registrado só nessa integração uma ordem de serviço assinada, um treinamento assinado, que futuramente, se houver uma fiscalização ou uma ação trabalhista, os caras sempre vão pedir isso. É isso aí. Né? Não, mas cadê a comprovação dizendo que você falou para ele que ele não podia fazer isso? Não tem. Então você não falou. Simples assim, acabou. Próximo. E assim, é constante, né? Tem esse primeiro momento, mas é uma coisa que vai se renovando, aí entra um, sai outro, aí os treinamentos periódicos e por aí. Aí, voltando lá no ponto que a gente estava falando, a gente estava falando da questão dos valores, quando a gente fala para empresário, a gente tem que falar de dinheiro, mas também eu não julgo, né? É certo, né, cara? Como o colega falou pra gente, todo o resto é resto. Tem que falar com a empresa sobre dinheiro. Tem que falar, cara. Tem que falar de valor, que o cara é rodeado de valor o tempo todo, né? Se ele não cuidar da questão financeira da empresa, a empresa vai quebrar. Então, cara, a mente do cara só trabalha em cima de valor e não tá errado, né, cara? É a responsabilidade dele. Nessa hora a empresa, o gestor, o gerente, o diretor, o presidente da empresa que está ouvindo a gente, está pensando assim, caramba, mas eu nem sabia que tinha valores e normas. A minha equipe de segurança não fala isso. Aí a gente volta naquelas questões de agregar valor, aí a gente volta naquelas questões de formação do técnico. O técnico, eu vejo que ele, como prevencionista, ele cai num limbo, né, vamos dizer assim, de contradição. Qual seria esse limbo? Se eu me enrolar, tu fala que eu estou formatando isso aqui agora, a gente nem conversa sobre isso. Sim. Ele cai no seguinte limbo. Eu vejo muito técnico de segurança, eu já reclamei, né? Meu trabalho não é... Hoje em dia eu já tenho uma maturidade maior, mas eu já reclamei. Meu trabalho não é visto. Sendo que o trabalho do técnico de segurança, e eu tenho esse entendimento, não é para ser visto. Enquanto as pessoas estão falando, técnico de segurança não faz nada. Técnico de segurança só fica aí conversando com os outros, dando treinamento, fazendo a vistoria. Enquanto está falando que ele não está fazendo nada, é porque o trabalho dele está sendo bem feito. Exatamente. Porque não está acontecendo um acidente, está todo mundo seguro. Tem uma resposta pronta. Agora, quando o empregado vê, ou qualquer pessoa vê, o técnico de segurança correndo de um lado para o outro, é porque tem uma merda muito grande. Eu já fui questionado uma vez, eu como fui bombeiro civil, e você também, já trabalhamos, né, em brigada. Rapidinho, antes que eu perca o raciocínio. Conta aí que eu vou no banheiro ali. Já trabalhamos em brigada de incêndio. Quando alguém questiona assim, você foi bombeiro? Fui. Mas tu nunca apagou um incêndio. Que maravilha. Eu era bombeiro, eu trabalhei como bombeiro civil, trabalhava com prevenção. Prevenção e combate a incêndio. Se precisasse apagar, a gente tinha todo o aparato e o treinamento para fazer. Mas se eu não fazia, é porque é sinal do que a parte de prevenção minha estava sendo feita de maneira correta. Porque se você é o bombeiro civil de uma empresa, toda hora você tem que correr para apagar fogo, a prevenção de incêndio não está funcionando, está tudo errado. Então, se você é um bombeiro que não precisou, de repente, apagar um incêndio, é porque a sua parte prevencionista está funcionando muito bem.
Então, para esse tipo de resposta aí que fala que o técnico de segurança não faz nada, só fica ali, eu tenho uma resposta pronta. É sinal de que ele está tratando, porque se você vê um técnico de segurança correndo de um lado para o outro, é porque deu problema. Então, o melhor dos mundos é realmente você não ver esse tipo de movimentação, não. É até engraçado você ver uma situação, se você vê uma comissão de técnicos chegando, engenheiro chegando junto, técnico de segurança chegando junto, tiver 2, 3 técnicos, todo mundo chegar junto num lugar, pode acreditar que deu problema. Aí realmente é para você ficar preocupado. Tá todo mundo reunido ali, chegando num posto de trabalho, chegando em determinado lugar, tu vai pensar logo que teve óbito e que o negócio ficou estreito. Bom, acho que eu vou abastecer aqui minha água também, porque... Pô, calma aí, cara. Pô, mas pega uma água ali pra gente, A gente tem que se hidratar nesses tempos aí de... Não, eu tava ouvindo você falar da época de bombeiro, mas a resposta é justamente essa. É justamente essa, olha só, se o técnico de segurança está focado nos treinamentos, está recebendo a informação adequada dos setores que ele precisa, show de bola. É porque o trabalho está sendo bem desempenhado. Agora, se você vê o cara correndo de um lado para o outro, é porque tem alguma coisa errada, alguma coisa está deixando de ser feita, não está sendo observado, os acidentes continuam acontecendo, os problemas não estão sendo resolvidos, observado como tem que ser observado, e os acidentes continuam acontecendo. Então assim, cara, aí o empresário ouviu a gente, beleza, e como eu descubro quanto eu vou ter que pagar para fazer essa conta aí? Se é melhor eu comprar o equipamento, se é melhor eu comprar a EPI, ou manda fazer do jeito que está? Eu sei que não é esse pensamento moralmente que deveria ser, mas a gente sabe o que acontece. O cara pensa, calma aí, eu vou ter que comprar uma bota. Quanto é a bota? Mais barata. R$30? Porra, mas calma aí, se ele cair, escorregar, torcer o pé ali, quanto eu pago? A gente, infelizmente, sabe que tem gente que faz essa conta. Infelizmente. Oficialmente não, oficialmente todo mundo faz. Então, tipo de conta assim, você tem que pagar a insalubridade para todo mundo. Não vou pagar. Pô, mas se você não pagar, o cara pode botar na justiça depois. Deixa eu botar, faz a conta. Quantos eu vou ter que pagar a insalubridade e quantos botam na justiça? Isso. Então, qual é a média das pessoas que botam na justiça? Deixa eu contar. Mas o interessante desse raciocínio aí, falando ainda das multas, dos valores de multa, né? Você trouxe um ponto, a gente estava conversando aqui antes do vídeo, interessante que foi, o engraçado que a gente até queria entender essa linha de raciocínio, que a multa para a não entrega do equipamento de produção individual é um valor, né? É um valor, qual é o valor, tu lembra? Não, a gente estava... O valor X. E a multa é 4 pontos, alguma coisa assim, né? Não, é porque na NR28 ele divide em grau. Em grau. Ponto não, grau. Vai até de grau 1 a grau 4, tipo de infração. Ao grau 4. Grau 4, entende-se lógico que é o grau maior, logo o valor vai ser maior. Correto. Então, a não entrega, lá tem uns parâmetros. Então, a não entrega do equipamento de produção individual gera uma multa grau 4, Isso. que vai ser calculada um valor X. Certo. E a multa para a não instalação adequada de uma linha de vidro, né? Foi isso? Isso que me assustou. Eu olhei alguns itens da NR35, que fala sobre trabalho à altura, os equipamentos de proteção coletiva, alguns outros tipos de procedimento que tem prioridade de acordo com a própria norma. Isso. Tem tem um peso, né? Falando de multa e tal, menor do que o EPI. Do que a entrega do equipamento. Do que a entrega do equipamento de proteção individual. Não tem lógica isso. Parece contraditório. Não é contraditório, não tem lógica. É contraditório, porque se na norma você diz que na hierarquia ali prevalece o equipamento de proteção coletiva está acima do EPI numa hierarquia, o equipamento de proteção individual, como é que você vai dizer para uma multa que a não entrega do equipamento gera um grau de risco maior
do que a instalação ou não instalação, uma instalação incorreta de uma linha de vida, por exemplo, que seria um equipamento de proteção coletiva. Exatamente. Sinceramente, eu não consegui entender a lógica dos nossos legisladores aí. Se alguém souber, explica essa lógica pra gente. Porque se eu digo que o EPI é o último recurso... Tem também uma discussão a respeito, né? Uma linha de vida não seria também um equipamento de proteção coletiva. Eu estaria classificado numa outra vertente aí. Linha de vida não é equipamento de proteção coletiva. Mas isso aí a gente pode trazer no próximo assunto essa discussão. Não, sim, mas quando você olha... Mas pela lógica, né? Pelo peso ali Sim, da colocação não parece fazer muito sentido não, uma vez que a gente já falou em vídeos aqui, no nosso Instagram, fica esperto aí no nosso Instagram, segue a gente lá, que o equipamento de proteção individual ele não evita acidente, não evita acidente, então como é que ele tem um grau maior? Dependendo do EPI, se estiver sendo usado da maneira errada, ele vai gerar um risco adicional. Então esse entendimento aí que realmente não ficou muito claro. Cara, aí o cara vai pegar a NR28 e vai, o técnico de segurança vai pensar, realmente, então tem um pouco no óleo, então, nunca olhei a norma NR28. Aí o chefe dele vai chegar, eu ouvi um podcast aí, tal de Além do Risco, os caras falaram do NR28, tem multa lá que eu pago por cada infração de norma, você nunca me falou isso, me explica aqui. A rabuda aí. Não, mas bem feito, bem feito. Se você nunca falou sobre isso, eu te odeio. Mas cara, o cara tem que pegar, vamos lá, passo a passo. Você vai pegar a NR28, vai ver qual item que está sendo descumprido. O Bruno deu o exemplo aí não entregou o IPI. É grau de risco, grau de infração 4. Grau de infração 4. Aí pegou lá, achou o item na norma, o grau de infração, tem a tabelinha lá, 1, 2, 3 e 4. Faz a linha na vertical. Quantos funcionários eu tenho na empresa? Eu tenho 5, eu tenho 10, eu tenho 1. Você está coberto, está lá. Eu tenho 1000, eu tenho mais de 1000, está lá na norma. Vai traçar uma linhazinha na horizontal. Aonde essas duas linhas se cruzarem, vai ser dentro de uma outra casinha que vai ter uma sequência de 2 números de 4 dígitos cada. Sei lá, 1251 e 2250. Bem explicadinho. Passo a passo. Atividade. Exatamente. Vertical, titia não, cacete. Não. Como é que é? Foda-se. Traçou a linha. Aonde essa linha se cruzar, naquela casinha vai ter a sequência de número, ali é o valor mínimo e o valor máximo que ele vai ter que converter de UFIR para real. Aqui no Rio de Janeiro, R$ 3,70 equivale a 1 UFIR. Lembrando que isso atualiza esses valores, né? Então, tem uma discussão sobre isso, porque ele já estava fixado desde os anos 2000, nível Brasil. Só que, isso que eu confesso que eu parei para estudar, mas não consegui entender se foi só aqui no Rio ou o valor foi reajustado no nível Brasil. Mas aqui no Rio, a partir de janeiro, 1º de janeiro de 2021, foi reajustado no valor de R$ 3,70, entendeu? Aí ele vai pegar esse valor de R$ 3,70 e vai multiplicar pelo aquele númerozinho que deu na tabela. Ali ele vai saber o valor máximo, mínimo e máximo que ele vai ter que pagar de multa. Aí quem determina se é o máximo, se é o mínimo, se é o meio termo... Legal. Aí, essa pequena instrução que a gente fez aqui agora, que o Leonardo te explicou passo a passo, seja sincero, no seu curso de técnico de segurança, alguém te explicou desse jeito? Ou alguém falou, você provavelmente falou, mas falou assim, gente, tem NR18 sobre multa, tchau. 28. Falei 18, perdão, 28. Viu, tá vendo? Até nisso o cara ensinou errado. Tem lá a NR28 que fala sobre multa. Será que no teu curso você foi explicado assim, esse passo a passo? É complicado isso, cara. Mas aí também é outro... a gente já comentou sobre debate, isso. Já falamos sobre comentou sobre isso nos outros vídeos. Falha na formação, cara. Falha na formação. O importante para o prevencionista que está ouvindo a gente, cara, seja o técnico de segurança, seja o enfermeiro do trabalho, seja o técnico de enfermagem no trabalho que também passa um sufoco.
também passa um sufoco. A gente fala bastante do técnico de segurança, porque... Ele está falando da gente. Não, e também é o único do SESMIT que está em todos os circuitos ali do SESMIT. Ele não tem a situação que a empresa é obrigada a ter um SESMIT e não tem um técnico de segurança. Né? Sim, é o mínimo. É o mínimo. Ela pode não ter todo o outro da equipe, mas se ela está dentro do enquadramento ali da NR4, ele vai ter no mínimo um técnico. Exatamente. Agora, o técnico de enfermagem do trabalho também, de repente, é até um tópico, a gente trazer um profissional dessa área e falar, porque os caras sofrem também, cara. Alô, técnico de enfermagem. Faz contato aí que, de repente, a gente faz um ao vivo ou online aí, um episódio online. Pode fazer um episódio com convidado. Isso aí. Você colocar aqui também suas dificuldades. Traz a ideia pra gente. Realmente... Aí você pega, aí vamos lá, vamos voltar para a infração. Tu falou do EPI, Isso. Né? A infração de grau 4, de infração. O cara com a empresa, com 10 funcionários, se ele pegar o FIR hoje e transformar isso, ele vai pagar mais de 8 mil, cara. O valor mínimo, só por não ter entregue o EPI. Isso só para esse item da norma. Não lembro agora o item da norma, 6 ponto alguma coisa. Sim, mas para esse item tem grau 4 que vai ser convertido no valor de uma empresa com quantos funcionários que você deu? Até 10. Com até 10 que é o mínimo, de 1 a 10. Só esse item já vai dar 8 mil. Isso. Por isso? O EPI, uma luva, quanto é que custa a luva? Sei lá, vou chutar para cima, R$5 uma luva pigmentada. Uma luva com CA, bonitinha, R$5, uma luva pigmentada. Uma luva com malha de algodão, que tem aqueles pontinhos pretos. Construção na esquina, tu acha isso aí? Exatamente, com CA, bonitinho. Você vai lá, uma luva que você não entregou e tem pro cara, que custa R$5, você vai pagar mais de 8 mil de multa. Só para deixar claro, eu falei assim, é uma luva que você encontra em qualquer lugar, mas não quer dizer que você vai chegar lá, vou levar da multa e vou dar a luva. Não. A luva tem que estar de acordo com o que foi mencionado no seu programa de prevenção de riscos ambientais ali nos equipamentos que são fornecidos ao funcionário. O futuro extinto PPRA, né? Porque vem o PGR... Estou falando que está valendo ainda, mas tudo bem. O PGR vai ser o mesmo caminho. Diz a lenda que o PGR vai resolver. A lenda, né? A lenda. Vai resolver. Por favor, não me cancele. A lenda, diz a lenda que vai resolver. Vai resolver, vai trocar o nome de um documento. Aí o cara. Não, e só destaque para essa observação que você fez. Não é porque você encontra em qualquer esquina, em qualquer lugar, vamos dizer assim, fica mais bonito, em qualquer lugar, que você vai dar qualquer coisa. Não, acho que não. É diferente. Todo EPI tem que ter o CA. Aí o cara foi qualquer loja de material de construção tem. Relacionado ao risco que o cara está exposto, adequado. Loja de material de construção, loja de EPI, tem como buscar e comprar. A luva custa quanto? É R$5. O cara, só o fato do cara não comprar e entregar para os empregados dele, ele vai pagar mais de 8 mil. E se for reincidente, está arriscado o fiscal ir lá e dar a multa máxima. Ele vai pagar mais de 10. Isso numa empresa pequena, de 1 a 10 funcionários. Aí uma empresa que não se preocupa em nem comprar uma luva, será que ela não está descumprindo outros itens? De acordo com o grau de risco da empresa. Pô. Isso. É a certeza da impunidade? Infelizmente. Como em tudo, né? Em todos os âmbitos. É aquele negócio. Às vezes, a gente já até prometeu, inclusive, não sei se foi na frente das câmeras, mas em conversa a gente já prometeu, inclusive, falar sobre a informação de prevenção, porque pra gente é muito claro. Informação de prevenção? Porque pra gente é claro que tem uma panela pegando fogo, é só cobrir, não é pra jogar água. Água, fogo. Então pra gente é claro que a gente é prevencionista, mas pra várias pessoas não é. A clareza da... Exatamente, a clareza da prevenção. Então a gente pode trazer esse assunto e debater isso com os convidados. Se você tem uma dúvida sobre esse assunto, deixa aí nos comentários, traz aí suas dúvidas, assuntos também que você quiser que a gente traga aqui na nossa conversa, deixa no comentário aí que a gente manda brasa. Porque às vezes a gente fala, pra gente é claro, mas para quem está ouvindo a gente, quem está vendo, não, verdade. Não é tão claro. Por isso que tem que ser bem didático. Por isso que a discussão, a gente não está aqui trazendo a solução. A gente já falou de youtuber, já falou do cara que é gamer, do cara que é programador, do cara que está no home office. A gente não trouxe solução.
A gente só quer levantar a discussão, porque isso não está sendo falado em lugar nenhum. Aí, eu lembro quando eu era adolescente, estava no final do ensino médio ainda. Tu lembra? Eu lembro. Foi há pouco tempo, cara, tem uns 2 anos atrás. Era falado que o mal do século era o estresse. Hoje a gente já está falando de burnout, a gente já está falando de depressão, a gente já está falando do cara que toma antipsicótico. Então, calma aí. Essa galera está estressada e o estresse leva a isso, desencadeia isso, aquilo, outro. Vamos levantar essas discussões, porque o garoto aí que tem 5 anos de idade está gravando vídeo pro YouTube, cara. Aí, às vezes, tem tanta visualização que o pai, a mãe, para de trabalhar e ajuda o filho a montar uma estrutura. A fonte de renda da família. Com 5 anos de idade. 5 anos de idade, gravando ali, de repente, a hora que o menino queria estar brincando, ele está ali tendo que gravando um brinquedo, gravando vídeo, fazendo algumas coisas, porque virou a fonte Teve uma emissora agora de televisão, virou a fonte de renda da família. Agora que fez a campanha falando que toda criança tem que brincar e tal. Foi curta a campanha, mas né, a gente tem que falar, fez uma campanha, porque tem atores mirins também que sofrem isso. Sim, mas você sabe pra você, Leonardo, levando em consideração, cara, que a gente vive num país que ainda se vê trabalho escravo infantil muito pior do que isso aí. Você tem regiões do Brasil aí que você encontra criança trabalhando em canavial, criança trabalhando em construção civil, em carvoaria, em vários segmentos, né, em regiões aí do Brasil. Cara, isso aí é pinto. Modo de dizer, isso não é nada. E fazendo mais uma observação, quando a gente fala nesse tipo de trabalho, geralmente as pessoas, pelo menos aqui no Rio, São Paulo, eixo sudeste, né, tem esse entendimento. Quando fala disso, eu estou falando dos boia fria, essa galera sertão. Tem esse entendimento, o entendimento... Interior do Rio de Janeiro, tem vários. Exatamente. Teve uma reportagem que saiu, acho que mês passado, aqui pertinho da gente, em Tinguá, né, no interior do Rio de Janeiro. Em Tinguá foi descoberto num sítiozinho trabalho análogo à escravidão. Acho que 18 trabalhadores. Ficou esse entendimento. Isso aí tá falando lá do Nordeste, do Norte, dessas regiões aí para cima. Não, cara, às vezes tá bem mais perto do que a gente imagina. Bem mais perto. É por isso que cada vez mais o Além do Risco, eu confesso para você, eu tenho me alegrado, cara, com o trabalho que a gente vem fazendo, porque o Além do Risco ele está sendo esse canal que a gente pode trazer à luz da discussão. Você fala, né? A gente chega aqui e fala, o que está incomodando? A gente chega aqui e fala. Não tem um roteiro pré-estabelecido, não tem um diretor que te proíbe de falar isso, falar aquilo, a gente chega aqui e fala. Às vezes a diretora aparece ali, fala mais baixo, está me atrapalhando. O assunto é esse, a gente chega aqui e fala, não tem como é que eu posso dizer a palavra correta? Enfim, a gente vai ser... Sem filtro. Sem filtro. A gente chega aqui e fala mesmo. Então, a ideia é essa. Cara, a gente teve um acidente também que um colega comentou com a gente de 2 trabalhadores no interior do Mato Grosso, que foram 3 trabalhadores, um morreu de imediato e 2 depois morreram no hospital. Foi num silo de grãos, estavam trabalhando, infelizmente eles não tinham linha de vida, não tinham coragem, passando por ali por cima dos grãos e sofreram engolfamento, né? O que engolfamento não é exatamente isso, tá? Os catedráticos aí, mas só para simplificar, é como se fosse um afogamento, só que em vez de água tem produto sólido, né? Então são os grãos. A palavra, afogamento por sólido. Isso, imagina o milho, os grãos de milho dentro de uma piscina e a pessoa se afoga ali. É isso, só que 1000 vezes ampliado, porque foi dentro de um silo de grãos. Cara, aí uma solução para, eliminar ou minimizar esse risco, o cara está lá em linha de vida, em volta, atravessando, prender os caras ali para executar o trabalho, uma solução que às vezes 5 mil reais resolve. O que você falou, uma solução que para a nossa visão é simples e é banal, mas para a visão desse cara, que é o empresário, que é o dono aí do processo, às vezes o cara não entende, cara, não vê dessa maneira.
ou quando vê, simplesmente ignora porque não tem a dimensão do problema, do prejuízo financeiro, já que hoje a gente tirou para falar de investimento também, às vezes o cara não tem a dimensão do prejuízo financeiro que vai ter. Ele não entende que... É por isso que eu acho importante cada vez mais a gente falar sobre a conscientização. Informação. Ele não entende que segurança é inegociável, ele não entende isso. A informação chegar através de todos os meios. Hoje a gente tem esse meio aí, que é essa plataforma do YouTube, que é a plataforma do Spotify, estamos em todas elas, estamos nas redes sociais, Instagram, Facebook, estamos nos agregadores de podcast, todos eles, qualquer um agregador. TikTok. Agora no TikTok, sem dancinha, tá? Sem dancinha! Estamos no TikTok, não estamos fazendo dancinha. Se bem que ele falou que ia fazer uma dancinha aí, mas no TikTok ia fazer dancinha mais... Se esse vídeo chegar a 1000 curtidas, eu faço dancinha no TikTok. Faço dancinha? Está lançado o desafio. Está lançado o desafio. Se chegar a quantas curtidas? 1000 curtidas. Bota no comentário, dá curtida e bota no comentário assim, #DançaLéo. Eu faço dança-léo, eu faço dancinha no TikTok. Tá lançado o desafio. Vamos voltar pro foco aí, vamos voltar pro foco. O cara não instala a linha de vida, ou ele não... muita gente não sabe aquele negócio. Pra gente é claro que a gente é da área, a gente é prevencionista. Mas só o fato do cara não organizar o trabalho dele, que é um item de norma, organizar no sentido de gerar segurança, ele pode pagar mais de 7 mil reais, cara. Só de organização do trabalho. Você permitiu o seu funcionário aí fazer determinada atividade e você não programou, planejou e organizou aquela atividade da forma que a norma orienta, beleza, 7 mil reais. Isso eu estou falando de uma empresa de 1 a 10 funcionários. Eu tenho 1000 funcionários na minha empresa. 1000, então multiplica isso aí. Que isso tudo? Isso tudo. Enfim, né? Tá ali na tabela dessa norma NR28, norma regulamentadora 28. Se você quiser, se você que é técnico, você que é da área, surgiu o interesse. Se você não tem visitado essa norma porque ela só tem tabela, fica a dica. É interessante você revisitar essas tabelas aí, porque é dali que sai o valor da multa para a tua empresa. E aí a gente está falando de dinheiro, e é em cima desses valores de dinheiro que você vai conseguir convencer o seu empregador a investir em segurança. Né? Você vai convencer ele que segurança ela é lucro. Isso, exatamente. Exatamente. De repente o cara está ouvindo a gente, é prevencionista, ele não sabe como conversar com o empregador dele. A partir do momento que ele vai lá na NR28, ele traz os valores de multa. Aí ele vai montando a tabelinha dele. Mas eu não tenho computador. Pega ali, caderno, caneta e papel. Hoje tem tanto material na internet, tem planilhas. Você não vai nem ter o trabalho de montar, não. Não, mas pensando no pior dos casos, o cara não tem computador, o cara não tem nada. Pega um caderno ali, um bloco de nota, faz um caneta e escreve. A norma fala o que pra mim? O valor é esse aqui? Quanto custa o EPI? Quanto custa para eu regularizar a situação? Esse papel faz, então. Quanto custa para eu regularizar a situação da empresa? Deu um valor muito alto. Só que aí, de repente deu um valor alto comparado ao valor da multa. Mas soma ao valor da multa, vai aqui a dica. Soma ao valor da multa o dia de trabalho perdido. Soma aqui ao valor da multa os benefícios que a empresa vai ter que continuar pagando, mesmo com aquele funcionário afastado, sem produzir. Coloca aqui, agrega, soma esse valor, o custo de um outro funcionário que vai ter que ser contratado ou tirado de outra seção para suprir a necessidade daquele que está afastado. Quando você joga no montante e você apresenta estruturado, direitinho, se o cara não sabe, não consegue fazer, tem sim. Só você pesquisar que você encontra ferramentas aí, planilhas prontas que você só vai ali alterando as informações e ela já vai te dando esses resultados de valor. É só uma questão de pesquisar. Então, só para a gente finalizar o nosso bate-papo, né? Recapitulando aí, falamos hoje da questão da ergonomia, da importância de... Qual foi o tema mesmo? As profissões do momento que a segurança do trabalho está cagando. Isso, cagando. Ou seja, não está avisando, não está observando esses camaradas aí. Home office, como é que está sendo atendida a ergonomia no home office?
que as empresas estão fazendo, como é que está sendo observado esses funcionários, uma vez que o home office veio para ficar. Pós-pandemia, umas empresas já decidiram que vai continuar com o trabalho em home office. Como é que a empresa vai fazer para atender a norma, né? Os itens da norma lá para esse camarada que está de home office? Tanto para quem está no home office, tanto para quem já trabalhava em home office antes do home office virar moda. Gamer, youtuber, programadores e outras profissões aí que de repente a gente não mencionou, mas se aplica. E só mais uma observação antes da gente terminar, cara. Eu queria fazer a observação de que você, trabalhador, que está ouvindo a gente, né, que é peão de obra, igual a gente, que sai todo dia de manhã, né, ou que não sai, que está no home office, está gravando seu vídeo aí para o YouTube, está dentro de casa mesmo, mas acorda cedo, produz conteúdo, edita vídeo, e tem dor de cabeça, e perde tudo, e grava de novo. Se você não se conscientizar por si só, a informação não vai ser passada. A gente está tentando, né? Então, Além do Risco é um canal, mas não transforma o que a gente está falando em verdade absoluta. Isso aí. Né? Pesquisa no Google, vai pesquisar, joga no Google, pesquisa sobre segurança para o seu tipo de trabalho, vê o que a internet está trazendo, o que os catedráticos estão falando. Pesquisa sobre qualidade de vida no trabalho. Isso, que pesquisa. É um dos nossos focos aqui. Exatamente, pesquisa sobre isso, porque você não está sentindo os efeitos agora, cara. Mas daqui a alguns anos que eu falo é 1, 2. Né? 1, 2 aninhos lá na frente, sua coluna vai gritar, sua vista vai gritar, suas mãos, seus braços, suas pernas, e por aí vai. Exatamente. Né? Então fique atento e vamos além do risco. Aquele recadinho final que a gente sempre deixa. É isso aí. Manda Deixe ver. seu comentário. Comentário. Lembrando que se tiver lá 1000 likes e a hashtag Dançarel, eu gravo o vídeo no TikTok dançando. O desafio foi lançado. Foi lançado. No TikTok. Tô fugido, cara. Leonardo dançando ali. Né? Eu vou escolher a dança. Não. Tá pacificado. Aí não. Aí já está pacificado. não. Ele falou que vai dançar. Não, vou dançar, não. Eu. Então, se tiver, o desafio foi lançado. Então, gente, comenta. Negócio no próximo vídeo. Curte. Importante, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho. Que é ativando o sininho e se inscrevendo no canal que você vai receber as notificações que tem vídeo novo sendo lançado, tá? E também o nosso vídeo de corte, nosso canal de corte. Cortes além do risco. Cortes além do risco. Cortes além do risco. Que é um material resumido ali, são cortes do vídeo completo, você quiser ver o vídeo completo... De repente o camarada não tem tempo aqui para ver o podcast, ouvir o podcast inteiro. Recomendo que você veja ele completo. É isso. Mas... Caso esteja com tempo reduzido, 2 minutinhos, 3 minutinhos, tá lá no canal de Você corte. tem ali os nossos canais de corte. Valeu, galera. É isso. Isso Até aí, a próxima. beleza. Tchau.